ao ápice da fé cristã. Entendemos que aquilo que Deus prometeu está prestes a ocorrer e acontecer. Mas talvez o maior perigo em que aquilo que está para vir possa não vir a acontecer na vida de alguns está no fato de não entendermos e não compreendemos e começarmos a liberar palavras ou conversações que desagradem o coração de Deus. Então, nesta noite, eu quero falar algo daquilo que nós devamos ter muito cuidado nos nossos dias. Até, como diz Paulo, na plenitude do tempo, até que o tempo se complete, até que o tempo se finde, que conduta teremos nós, qual será a nossa postura mediante as situações que estão nos atingindo. Então nós temos falado de grandes propósitos da parte de Deus. Nós temos falado sobre grandes coisas que Deus está fazendo, de propósitos maravilhosos. E Deus, ele é contrário aos nossos pensamentos pessimistas. Mesmo porque ele mesmo diz: eis que pensamento tem sobre vós o seu pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Mas Eclesiastes também vai falar que como assim você pensa, assim é. Isso quer dizer que você constrói o teu momento. Né? Por quê? Porque apóstolo, né, é o poder da mente? Não. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então em nós há uma centelha do Deus Todo-Poderoso, capaz de criar, capaz de trazer à existência as coisas que não são. Assim como mesmo Deus fez. A Bíblia diz que do nada Deus chamou todas as coisas à existência. Ele chamou o sol, as galáxias, as estrelas, a lua, toda a existência, pelo poder da sua palavra. Eu quero que você entenda que nós temos poder nas nossas palavras. Muitas coisas acontecerão, vão se materializar devido àquilo que falamos, devido àquilo que nós lançamos no mundo espiritual. A maior preocupação de Jesus era com as palavras. Talvez Jesus tenha visto muitas coisas e muitas conversações e talvez não tinha gostado, tanto é que ele liberou e falou: de toda a palavra frívola o homem teria que dar conta. Por que essa prestação de contas, apóstolo? Porque o homem tem poder, né? E ele tem sobre si sua responsabilidade própria daquilo que ele liberou. Então você é responsável por aquilo que libera, sobre a tua vida, sobre a sociedade, sobre a tua casa, sobre os teus filhos e muito mais agora, neste momento que vivemos. E Deus mostrou no decorrer da história, no desenrolar da história, desde Gênesis, desde Deus tirar o povo, desde Deus começar a introduzir comemorações da Páscoa, findou-se a Páscoa, começou o Pentecoste. Pentecoste em grego quer dizer 50. Isso quer dizer serão 50 dias de uma caminhada. Para Israel, esses dias são as festas da cabana, a festa da colheita e a festa das primícias. Né? Fala de festa das cabanas, que se reúnem para comemorar, para exaltar, para lembrar daquilo que Deus fez com poder, força e braço forte e tirou Israel. Então, nesses dias eles fazem as cabanas fora das suas casas, para lembrar que eles eram peregrinos em terra estranha, para lembrar do acampamento no deserto. Pentecoste também para você lembrar, sabe, os teus caminhos, teus descaminhos, por onde você andou, e o que Deus fez na sua vida, e como Deus trabalhou na sua vida. Então Pentecostes também para vislumbrar o que aconteceu lá atrás. Então Israel monta as cabanas e faz a festa das cabanas e lembra: olha, o Senhor nos tirou, os nossos pais, a Abraão, a Jacó, que se tornou Israel, nós nos tornamos nação. Lembramos que ficamos acampados no deserto. E as maiores lições foram dadas no deserto. As maiores lições
foi dado em meio à solidão. E em meio à solidão acontecem muitas coisas. Aconteceu em que Deus coloca e instrui Moisés para espiar a terra. E ele escolhe ali 12 homens e envia-os, vão, espia a terra, vão lá, olhem para ela, né? Mapeiem ela, vislumbre ela, olha para ela e nos traga notícia, né? Diga o que vocês viram, diga o que vocês estão. Assim é nós, quando nós recebemos a Cristo, contemple aquilo que Deus tem para dar, contemple, sabe, o arrebatamento da igreja, contemple Apocalipse, que Deus fará novos céus e nova terra, contemple que na casa do Eterno há muitas moradas, contemple que você vai morar no céu, né? Como após, com os olhos da fé, nós ouvimos e contemplamos pela fé, né? Nós já enxergamos, mesmo que ainda não vemos, nós vemos, nós cremos, sabe, que aquilo que Jesus falou já está pronto e vai acontecer. O incrédulo, ele não crê, ele não consegue vislumbrar, ele não consegue acreditar em coisas, sabe, extraordinárias, sobrenatural, porque ele vive no natural, ele é terreno. Ele não consegue desenvolver uma espiritualidade para contemplar, porque essas promessas não são contempladas na carne, mas são contempladas no Espírito. Então, ele envia esses 12, e por 40 dias, eles peregrinam na terra que Deus prometeu. Talvez você esteja peregrinando, não 40 dias, não sei o teu tempo de fé, uns para mais e uns para menos. Mas nesses 40 dias, eu estou hoje fazendo 40 anos de fé. 1980, meados desse mesmo mês eu fui batizado. Há 40 anos atrás, Deus me fazia vislumbrar a fé, me fazia vislumbrar suas promessas, me fazia vislumbrar tantas maravilhas. Deus me estimulava e me motivava, e me fazia contemplar e dizia: é isso que eu tenho para a tua vida. Eu tenho uma vida para você nessa terra e tenho uma vida para você na eternidade. Eu tenho algo para você, Deus tem algo para nós, queridos. Então alguns com mais tempo, outros com menos tempo, mas não importa o tempo, o que importa é aquilo que você conseguiu assimilar, conseguiu absorver da poderosa palavra de Deus. Desde o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, desde os dons maravilhosos que Deus tem para nós e que são ferramentas de Adonai para nossas vidas, para nós fazermos aquilo que está no contexto chamado obra de Deus. E é impossível fazer a obra de Deus sem essas ferramentas. É impossível fazer aquilo que, sabe, é do sobrenatural, que não é do natural. Não é natural, humanamente falando, ver um cego de nascença e por força humana própria fazer alguém enxergar. Não, é sobrenatural, vem do céu, é poder de Deus. Seja ouvido, seja um câncer, seja o que for. E nós colocamos tudo isso em risco, devido àquilo que ocorreu. Então nessa noite eu quero decretar, eu quero, sabe, trazer você a consciência, uma reflexão, de você não colocar em risco aquilo que Deus tem proferido, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem prometido. Então o que acontece é em meio à solidão, é em meio àquele silêncio, que muitas coisas movem o ser humano, muitas coisas movimentam o espírito do ser. Ele sai em 40 dias. Israel fica no deserto, na solidão. No momento estão em silêncio. Mas após 40 dias, os espias retornam. Eles voltam novamente. E estava todo mundo ansioso de saber como é a terra. Fala para nós. Desenha ela
Você consegue contemplar na tua mente aquilo que Deus vai te entregar e vai entregar à igreja? Algumas visões são muito limitadas, como que se visualizasse apenas um banco, né? E esperasse o arrebatamento chegar. Não. Deus não tem espectadores. Deus tem obreiros. De uma forma ou de outra, nós somos chamados para as boas obras. O contexto de maior, menor é humano, não é de Deus. Porque para Deus são todos iguais. Então, aqueles espiões chegam na terra e a Bíblia diz que era tempo de colheita. Olha só, Pentecostes, colheita, era tempo de colheita. E a Bíblia diz que eles trouxeram cachos de uva enormes, que só 2 homens, atravessando num varal, num pau, colocado no ombro de um para o outro, podiam carregar. Então, era este nível de primícia, de colheita. A Bíblia diz que era tempo de colheita, era tempo das uvas, era tempo de cereais naquela terra. Escuta, chegou o tempo, é o nosso tempo, é tempo de colheita, é tempo de um derramamento do vinho novo, o qual Deus tem falado, dos odres novos. Então aquelas uvas simbolizavam o novo, aquilo que Deus tinha. Era tempo de colheita. E eles chegaram aqui e disseram: olha que maravilha! E o povo ficou alegre só de ver o produto da terra, vislumbrando que naqueles mesmos meses, introduzidos nesta terra, que Deus haveria de entregar. Nesses mesmos meses eles também iam colher aqueles cachos de uva, iam colher os cereais. A Bíblia diz que eles trouxeram, não só isso, mas trouxeram produtos da terra, coisas que eles não estavam acostumados a degustar, a comer, coisas que não existiam talvez no Egito ali, e se existiam, não eram tão maravilhosos, tão lindos, como aquilo que estava sendo apresentado para eles. Mas acontece que 10 homens, motivados pelo medo, motivados por emoções, disseram: olha, verdadeiramente a terra é boa, verdadeiramente é maravilhoso falar de arrebatamento, verdadeiramente é maravilhoso falar que na casa do Pai há muitas moradas, verdadeiramente é maravilhoso dizer que nós seremos arrebatados e ficaremos 7 anos na festa, na boda do Cordeiro, e Cristo, sabe, nos servirá. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que lindo, apóstolo! Lindo! Lindo quando você entender que isto que Deus tem para nós não é entregue de graça, não é entregue de qualquer forma, de qualquer maneira. A Bíblia diz que eles começaram a dizer: olha, a terra é boa, mas tem gigantes. E nós, aos olhos deles, somos como gafanhoto, aos olhos dele. E eles, para nós, aos nossos olhos, são gigantes. São gigantes. Aos teus olhos tem muita tribulação, tem muito desafio. Aos teus olhos parece muitas vezes ser muito difícil. Aos teus olhos e aos olhos do inimigo. Sabe, que rebaixa você, que diminui você, que diz que você não é nada, que você não vai conseguir. E você vê o inimigo como um gigante, né? E o gigante te vê como um gafanhoto. E Deus não se agradou daquilo, mas a Bíblia diz que Josué, filho de Jefoné, pularam uma pedra e começaram a dizer: parem com isto. Tem uma voz da eternidade agora dizendo: para de falar certas coisas que você está falando, para de fazer certas coisas que você está fazendo.
Mas o inimigo não quer que você enxergue assim. E ali, eles dizem: terra boa, né? Amanhã, ainda nessa hora, o Senhor vai nos entregar essa terra, e esses gigantes serão como pão no meio das nossas bocas, né? E ali vai começar algo em que Deus está contemplando e Deus se desagrada. Deus se desagrada e vai fazer algumas coisas que é necessário. Os dias que nós estamos vivendo, depois disso, depois dessas coisas, nós vivemos resultados bons e resultados não tão bons. Mas o resultado não depende dos céus agora. O resultado depende do teu coração, de como você está processando todas as coisas. Então eu quero ler Números 14, 15 ao 41. Amém? Números 14, do 26. Amém? Em diante. E uma parte estará no capítulo 15 e 41. E eu vou ler sequencial. Amém? Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando eu sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Outros: neste deserto cairá vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas aos vossos filhos, que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezaste. Amém? Porém, enquanto o vosso cadáver cairá nesse deserto, vossos filhos pastorearão o deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiaste essa terra, 40 dias cada dia, representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda a terra esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e ali falecerão, e os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Então, o nosso maior inimigo nesses dias, e talvez durante todo o tempo da nossa vida, não será Satanás, será algo chamado murmuração. E Deus está dizendo assim: olha, eles murmuravam e diziam: o Senhor nos trouxe no deserto para nos matar, nós morreremos, nossos ossos secarão nesse deserto. E murmuravam, pessimismo, e falavam. E Deus diz assim agora: o que você falou que eu trouxe você para fazer isso na tua vida, é isso que eu vou fazer. O que vocês falou que eu ia fazer, eu vou fazer. O perigo da murmuração é louvor ao contrário. Murmuração é declaração de incrédulo. Murmuração é veneno,
É uma taça de vinho infernal que se dá para a pessoa ficar embriagada. Durante 40 anos, a Bíblia diz que aqueles que inflamaram o povo morreram de praga. Nós estamos em meio a uma pandemia, algo que está no contexto das pragas. Jesus falou que haveria guerras e pragas, terremotos em todos os lugares, ou em vários lugares. Praga. Muitos estão morrendo. Antes de tudo isso, muita murmuração contra Deus foi levantada. Antes de tudo isso, escarneceram do Deus vivo nos carnavais, em movimento LGBT, e fizeram outros murmurar, outros com inclinação tendenciosas, né? Igrejas LGBTs, casamento de homens com mulheres, abrindo catedrais e fazendo o povo murmurar e falar do Deus vivo, escarnecer. Muita murmuração, muito escárnio aconteceu e ocorreu. Mas o pior de ocorrer é que muitos ainda despreparados absorveram o escárnio e começaram: Deus é amor, Deus não vai fazer nada. Como assim, meu querido? A Bíblia diz que Deus não se zomba e Deus não se ri. Ai daquele que cai na mão do Deus Altíssimo. Tempos de muitas murmurações, denominações contra denominações. Jesus disse: seria irmão contra irmão, né? Coisas que envergonham o cristianismo estão a olho nu na mídia, no Face, batalhas, dividindo o reino, movimento sem propósito, obra sem afetividade, obra só para declarar que é crente, não tem sentimento nenhum para fazer, mas faz somente para imitar, o coração não está, né? E aquele povo murmurou e Deus se desagradou. 40 dias foram vislumbrados, mas enquanto eles estavam espiando 40 dias, eles também murmuraram. Nós estamos num contexto chamado quarentena, porque quarentena é 40 dias, quarentena não é 6 meses, quarentena não é 30, quarentena não é 15, mas não importa o tempo que durar, quarentena é um profético. Quarentena é uma revelação. Eu vou provar o meu povo durante 40 dias. 40 dias. Visitarei a cada um nas suas casas, porque a Bíblia diz que eles não murmuraram dentro do templo. A Bíblia diz que eles murmuraram dentro das suas tendas. Eles murmuraram dentro das suas casas. O que sai da tua casa que vai determinar o teu amanhã. E nós temos cooperadores para encher o nosso ser, né? Temos a Globo Lixo, que derrama um caminhão de carniça. Temos outros corruptos, enganadores, derrubando. Temos incitadores do ódio, né? Partidários. Desde quando que a Bíblia diz que nós somos partidários? Nós somos celestiais. A igreja tem ideais de reino, ela não tem partido. Mas nós vemos agora, e nós encontramos e conversamos e vemos o efeito dessa quarentena, em alguns o medo, em alguns exagero, em alguns a especulação, né? Sabe? E outros movimentos que estão trazendo mais coisas. Para quê? Para o povo ter medo. Por isso são 3 dias. Compre com muita comida. Esconda tudo dentro da sua casa. Vai ser egoísta, né? Sabe, não deixa para ninguém.
Faça reserva, aí repete, né? Você não percebeu que Deus está provando e que Deus está permitindo que chegue isso até mim e chegue isso até você, mas como você vai absorver? E a Bíblia diz: examinai os espíritos se são de Deus, se não é. A Bíblia diz que toda profecia tem que ser avaliada e provada. Todo contexto. Todo contexto. A Bíblia diz que eles murmuraram dentro de suas casas. Os espiam, eles murmurando. Mas o ápice chegou na hora que eles disseram: a terra é boa. Avivamento é bom, meu irmão. Mas o avivamento, sabe, não é reteté, virar. Não é subir, isso é calento de Deus. A visitação é boa, é bom. Eu vivo isso. Mas movimentos em transformação de caráter, de ser, de mudança de vida, não adianta nada. A igreja do arrebatamento, a palavra de Deus diz que ela é diferente, ela é especial, ela é zelosa e ela é de boas obras. É um povo diferente. É um povo que lá fora todo mundo vê e diz: uau. Vê a diferença de você, vê o teu modo de vida, vê a tua conduta, vê o teu caráter, né? E vê, olha, que pessoa boa, que pessoa honesta, que pessoa que fala coisas, né, que edificam e motivam. Não é tempo de promover um medo, é tempo de promover esperança. É tempo de promover o reino. É tempo de promover a paz. Avivamento é Atos 2 dos Apóstolos, que é o ápice do Pentecoste, após os 40 dias. Jesus teve 40 dias, para iniciar o seu ministério. Durante 30 anos ele foi o espia solitário. Opôs a Jesus como espia solitário. Como assim, apóstolo? Porque ele vislumbrou Israel, viu os problemas, viu os desafios, via a separação do samaritano dos judeus, via uma religião fria e cruel que queria saber só de protocolo e ritualidades. As parábolas de Jesus denunciam o que ele viu. Ele viu um homem ferido, samaritano, caído no caminho, homem ferido ali, machucado, passou um judeu, sacerdote, de lado, preso à lei, preso à cultura, ao costume. Eu não posso tocar no outro porque eu vou ficar imundo, eu vou ficar separado durante 7 dias. Olha só. E veio um samaritano, jogou esse homem no seu cavalo, levou para uma taberna, deu dinheiro e diz assim: cuida bem dele, quando eu voltar, né, se ele custou mais do que eu lhe deixei, estarei ressarcindo o custeio. Jesus viu Jerusalém esbofeteando e apedrejando os profetas. Jerusalém, que matas e apedreja os profetas que lhes são enviados, porque queriam profetas que acalentassem o coração, queriam profetas, sabe, que lhe falassem só de vitória, queriam profetas que falassem só que Deus vai cumprir isso, vai cumprir aquilo. Não queriam profeta que falasse sobre arrependimento, não queriam profeta que falasse sobre pecado, não queriam profeta que falasse sobre mudança de vida. Mas nunca deixou Deus de mandar profeta. Deus mandava, ele disse: matasse e apedrejasse os meus profetas que lhe foram enviados. Acabou os profetas, não vou enviar mais profetas. Deus mesmo mandou o seu filho agora. E Jesus cresce, espia a terra, não murmura nada. Mas ele é batizado e levado para o deserto 40 dias. 40 dias. Para quê, apóstolo? Foi o Espírito Santo que levou ele. Para quê? A Bíblia diz: para ser tentado pelo diabo. Não levou ele para o deserto para passar férias, para fazer veraneio no deserto. Não levou ele para desestressar a cabeça. Não, levou para ser tentado.
contra pastor, contra denominação. Quantos pastores já caíram na tentação e apertaram o clique, né? Vergonhoso, dividindo opiniões, não sabendo que de trás tem pessoas que ainda não conhecem a Jesus e como elas assimilarão tudo isso. E Jesus foi ali, aquele período, Satanás não chegou perto dele. Enquanto ele estava forte, escuta bem, enquanto você estiver forte, Satanás não vai chegar perto de você. Enquanto você estiver orando, jejuando, fazendo devocional, sabe, ligado ao corpo, se fortalecendo no Senhor, Satanás, ele não tem medo, sabe, dos fracos, ele tem medo dos fortes. Não chegou, mas a Bíblia diz que 40 dias depois, ele teve fome, teve sede. Aí Satanás veio. Quando a necessidade chegar, é aí que ele vai te pegar. Quando o desemprego chegar, a tua despensa estiver vazia, aí é ele que vai te pegar. Quando você se sentir solitário e dizer, ninguém liga para mim, ninguém me chama no WhatsApp, ninguém fala comigo, né? A síndrome da solidão, né? Ai, porque falam tanto de amor, né? E canta aquela cançãozinha mundana, né? Você tem meu telefone, você tem meu endereço, mas você não passa lá, né? A distância é a mesma do clique, né? Clica, fala, conversa. Isso você também tem. Eu quero que você entenda. Na necessidade, Satanás veio e começou a tentar forte, mostrar tudo que pode dar. Tudo isso te darei se prostrar, me adorares. Eu tenho o melhor para você, sabe? Eu posso te dar. Esse teu Deus não te deu, mas eu posso te dar. Resistiu e começou um desafio. Desafiar você a fazer coisas do qual você não está autorizado a fazer. Quebrar princípios e leis que regem o universo. Pula nesse pináculo. Qual é a tentação? Quebra princípio. Quebra leis que foram, né, da gravidade estabelecida por Deus. A natureza estava incorporada em forma humana. Na nossa humanidade nós temos fronteiras, nós temos limites, nós temos princípios. Que uma hora quebrado, uma vez quebrado, faz transtorno e dor. Jesus vence o diabo. Eu quero que você entenda que Jesus já nos deu vitória em relação a isso. Mas você tem que ter consciência disso para vencer o diabo. E ele vai. Começa o ministério. Comendo no Calvário. Ressuscita no terceiro dia da Páscoa. E vai dar início. Vai dar início agora às primícias, às cabanas, né? A Pentecostes, que são 50 dias após a Páscoa. Entramos nas primícias, entramos em tempo de Pentecostes. Por que, apóstolo? Porque se planejava a colheita 50 dias antes de colhê-la. Era o que Jesus diz: olhe para os campos, branquejando já estão. Olhe. E olhe a Deus para que envie ceifeiros, envie obreiros, porque a obra é grande, os ceifeiros são poucos. Quanto mais o número de obreiros diminuir, menos almas serão colhidas. É por isso que Satanás trabalha para te derrubar, para paralisar você, para amarrar você. Porque diminuindo a quantidade de obreiros, também diminui o número do resultado. Mas se planejar, vamos ter uma colheita grande. Ô glória! Vamos ter uma colheita maravilhosa. Deus está falando, vai ser grande. Vai ser como, sabe, os peixes do mar, como a areia da praia. Meu Deus, mas como é que eu vou administrar? Como é que eu vou me organizar para absorver, para receber? Eles chegaram e disseram:
aí na Bíblia, choveu. Vamos colher 3 vezes mais do que o ano que vem. Vamos ter que contratar operários. Vamos ter que contratar. Era assim que começava a primícia. Aí eles começavam as cabanas, para lembrar que tudo aquilo que estava acontecendo era por tudo aquilo que Deus já fez na vida deles. Eles lembravam de onde tinham saído, e agora estavam numa terra onde Deus estava abençoando e prosperando. Aí no tempo da colheita, eles ficavam nas cabanas, né? Protegendo a colheita. Jesus ressuscita, ele fica 40 dias. 40 dias fazendo o quê? Protegendo a colheita, protegendo o que foi semeado. Ele semeou durante 3 anos e meio agora. Tem algo tremendo que vai ser, que vai ser colhido. Jesus ressuscita, no primeiro dia ele já aparece a Maria Madalena que está guardando o sepulcro. Os discípulos vêm, mas só vê 2 anos, não está aqui, ele ressuscitou. Mas no mesmo domingo, que ele ressuscita de manhã, domingo à tarde, ele já vai se encontrar com 11, porque o 12º não está lá, Tomé. O que ele vai fazer? Ele vai proteger. Escuta, aquilo que eu semeei da minha ressurreição aconteceu. Olha o quê? Né? Para que espantar a dúvida, a incredulidade, o desânimo, né? Ele desaparece. Em alguns dias ele vai aparecer em Emaús, né? Tinham recebido sementes, tinham sido regados pelo amor, pela palavra. Jesus aparece de uma maneira diferente para eles que estão acostumados e não reconhecem Jesus. Jesus vai espantando, né? Como? Pela palavra, né? Para vocês não saberem que estava tudo escrito, Jesus vai dizer, né? Através dos profetas, que ele haveria de morrer, ressuscitar, que ele viria. Eles começam agora a ser regados, na verdade, nasce a esperança. Se chegam no lugar onde queriam chegar, vão passar a noite, é convidado, no partir do pão, os olhos abrem. Jesus ainda está mantendo ainda a colheita. O que Jesus semeou na tua vida, ele não vai, deixar de colher, ele vai colher. O Espírito Santo vai te guardar, vai te proteger, vai te regar. Não importa o estado que você esteja ou se encontre, o fogo da glória de Deus vai te pegar. E ali Jesus fica. Jesus aparece algumas vezes registrado, mas ele também apareceu e não há registro das suas aparições. De muitas aparições que Jesus apareceu não há registro, mas as mais importantes, ele aparece. Em Atos, vamos ver Jesus agora, vislumbrado por mais de 500 pessoas, para contemplar sua ascensão. Mas o que mais me chama a atenção é a última aparição registrada de Jesus. Ele vai para a praia e vê aqueles o qual ele estimulou e levantou, Pedro, Tiago, João e outros. Linha de frente. Que mesmo vendo Jesus ressuscitado, mesmo vendo ele atravessar paredes, mesmo ele vendo, arrebanhando, volta para os seus afazeres, para a sua vida cotidiana. Ei, Deus não te chamou para você voltar para trás. Deus chamou para você ir para frente. Jesus chama e penta nu, e ele mergulha. E chama. A Bíblia diz que quando eles vêm, Jesus já está com o pão e o peixe já assando. Já preparou uma refeição. Para que serve uma refeição, apóstolo? Para você renovar suas forças. Para você ser revigorado nas suas forças. O pão e peixe simbolizam um renovo, uma revitalização espiritual para você entender a caminhada. Eles comem, diz para Pedro, olha só agora.
Pescou alguma coisa? Nada. Vou te alimentar. Eu vou te dar. Pegaram alguns peixes lá, mas Jesus não queria os peixes dele. Jesus queria dar um peixe dele. Queria dar o peixe do céu. Porque você não precisa de um alimento da terra, alimento do céu. E quando ele recebe esse alimento, Pedro come. Aí Jesus vai perguntar: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta os meus cordeirinhos. Há um silêncio e Jesus vai perguntar de novo: tu me amas? Tu me amas mesmo? Você que declara o amor de Deus, tu ama mesmo? Porque o amar não está no contexto de ficar parado e esperando, está no contexto do agir, de fazer algo. Inclui participação. Tu sabes que eu te amo. Terceira vez, tu me amas? É a mesma resposta, passando pelos cordeirinhos. Senhor, tu sabe. Meio, acho que ele se altera um pouco, né? Pela terceira vez. Tu sabes que eu te amo. Jesus não se altera. Então, passando pelos cordeirinhos. Às vezes vai ter situações que parece que aquilo que Deus está falando, fazendo, está colocando tua fé em dúvida. Mas é para você despertar para uma realidade. 40 dias depois, Jesus vai ser ascendido aos céus e aparece, quebrando o pecado da murmuração, da solidão do tempo que Jesus parecia que ia estar ausente e não esteve. Ele não abandonou o arraial. Jesus não abandonou sua igreja. Jesus não nos abandonou. O tempo que estamos vivendo é um tempo de ajuntamento. Jesus está atravessando parede, está indo visitar, está largadão, né, meu irmão? Ei, é quarentena, não é férias. Não há férias da fé. A fé tem que continuar na tua casa. É por isso que nós fazemos uma live, uma mensagem. E não pensa que é fácil fazer ela, não. É muito estranho fazer. É muito difícil fazer. Porque a gente está acostumado a pregar, no presencial, no virtual, não. Alguns já estavam acostumados com o virtual, eu nunca. Né? Então aquilo que eu falo da minha pessoa, não falo das outras. Muito estranho. Então cada posicionamento virtual é um desafio. De dizer, Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Sabe? O que o Senhor quer que eu diga? Diz ao meu povo: tome cuidado com a murmuração. Tome cuidado. Não valorize mais os diagnósticos e os pronúncios humanos. Valorize mais o que Deus tem. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos. Nós somos vencedores. Não tenha medo do reflexo. Deus, alguns vão, algumas portas para alguns serão fechadas. Mas ele diz assim: eu sou o Deus das portas. Eu abro e ninguém fecha. Eu sou fechado, também ninguém abre. Deus vai abrir portas para você que outras portas fecharam. Vai passar por restrições que você não está acostumado a passar? Sim. Não há garantias que não. Mas Davi disse assim: eu nunca vi o justo mendigar o povo passar necessidade. Deus vai suprir você, vai socorrer você. E você vai ter que ouvir o que Paulo falou: eu sei ser fiel no muito, sei ser fiel no pouco, sei viver em tribulações, não é sem passar necessidade. É aprendizado. É aprendizado. Estava acostumado com um certo nível na tua casa, talvez vai chegar o nível da salsicha, né? Do ovo de codorna, que é mais pequeno e mais barato. Ou né? A comidinha russa, famosa, a
arroz com couve. Não importa, mas seja fiel. Seja fiel. Não murmure. Se Deus fosse comigo, tudo isso teria acontecido. Não, Deus está formando guerreiros. E se você entrar em qualquer exército, qualquer jovem que se entregar, ele vai ter ali, sabe, o tempo do treinamento da sobrevivência. Vai ter que aprender a comer o que nunca comeu. Vai ter que ser lançado numa selva e sobreviver e comer, sabe, algumas lagartinhas lá que é cheio de proteína. O treinamento foi de João Batista, gafanhoto e mel. Gafanhoto e mel. Não sou profeta, sabe, de agouros, não. Estou dizendo que o profeta está dizendo dessa forma. Tempo de treinamento, não murmure. É tempo de posicionamento para o Senhor nos alinhar, para o Senhor nos reposicionar como igreja, como cristão, como aqueles que declaram fé, como aqueles que vão para frente, como aqueles que não vão ser tombados no deserto. Nossos ossos não secarão nessa quarentena. A igreja vai prevalecer, vai romper. Vai romper. Não seremos imitadores do mundo, seremos imitadores de Cristo. Não entramos em crise, entramos em Cristo. O tempo que se chama hoje é o maior tempo oportuno de nós mergulharmos no Espírito. É um tempo de não murmurar. Cuidado com a murmuração. Mais adiante, Números 21, o povo passa por um processo. Em Números 21 eles começam a murmurar de novo. Mas contra quem e o que eles estão murmurando agora? Contra os espias? Não, contra a sentença. E murmuraram contra Deus e contra Moisés, excedente. Será que realmente tenhamos o entendimento do que é uma murmuração? Murmuração, ela é muito... Sabe, ela abrange muito, murmura contra o marido, murmura contra, sabe, a mulher, murmura contra o filho, murmura contra a casa, murmura contra o móvel que tem, que não tem, que queria ter, murmura contra o carro, murmura, né? Murmura porque é alto, murmura porque é baixo, murmura porque é magro, murmura porque é gordo, né? Murmura porque é branco, murmura porque é preto, murmura porque tem todos os dentes e queria fazer branqueamento, murmura porque não tem dente nenhum, sei lá, vai murmurando, só murmura. Só murmura. Murmuração atrai maldição. A Bíblia diz: a vida e a morte estão no poder da boca. Quem bem utilizá-la comerá dos seus frutos. Você vai comer diariamente aquilo que você põe na cabeça. Isaías vai dizer: se creres, primeira condição de ter, crer. E depois, se quiseres, tem que querer. Jamais uma pessoa vai responder ao contrário. Você quer comer picanha? Quero. Eu estou comendo costela hoje. Mas se você crer, se você está querendo, Deus vai te dar picanha amanhã. Você quer ver um emprego? Hoje eu não tenho um emprego. Mas se você crer, e se você quiser, amanhã você vai ter um emprego dos seus sonhos. Cuidado com a murmuração. Não repita discursos prontos de ímpio. Discurso pronto de ímpio. Não reproduza aquilo que está sendo colocado na tua boca. Reproduza aquilo que o céu quer colocar no teu coração. Palavras de vida, palavra de esperança, palavra de vitória, palavra de avivamento, palavra do extraordinário. Palavra. É impossível para quem não crê, mas para aquele que crê não é impossível. Não é impossível para aquele que crê, não há. Se quiseres, se creres, pedireis tudo, e será feito. O que vai determinar o depois disso é aquilo que pediremos: avivamento, salvação de almas, sabe? Almas para Cristo, almas para o reino, não é de homens. Escuta, almas não são para homens. Homens não é senhor de almas. Pastores não são pastores, são pastor, porque o bom pastor é Cristo.
Pastor é cuidador de ovelhas. Tem que cuidar. Eu não sou um pastor, mas você pode ser um cuidador de alguém, exortar, aconselhar, acompanhar, abraçar, orar. Apóstolo, abraçar e a quarentena. Não dá com quarentena. Se tiver que abraçar alguém para orar, eu vou abraçar, eu vou impor as mãos. Lá em casa, coronavírus, se cair aqui frita, a Bíblia diz que, né, o cientista não diz que ele não sobrevive a certa temperatura? Né? Se você tem o fogo de Deus, querido, não vai sobreviver. Nós vamos respeitar as autoridades, mas confiar mais em Deus do que nelas. Mais em Deus do que nos diagnósticos. O que diz, versículo 38, Números, diz que aqueles que fizeram o povo murmurar, que querem morrer de praga. O cristão pegou coronavírus. Olha só que perigo. Aqui está dizendo que aqueles que murmuraram morreram da praga. Aqui está dizendo que aqueles que morreram da praga que murmuraram. Que incitaram os outros a ir murmurar, né? Fizeram o povo murmurar. Mas nós, a igreja de Cristo, não sucumbiremos a isto. Nós estaremos aos pés do Todo-Poderoso. Dias de um grande renovo. Dias em que as nossas bocas serão ungidas. Profetiza o melhor para a tua região, o melhor para a tua casa, o melhor para aquilo que você acha que é impossível de se converter. Ele vai se converter, porque maior é Deus. A igreja não vai sucumbir, ela vai romper. Se nós olharmos para trás e vermos sucumbidos, nós teremos a certeza que sucumbiram por causa da murmuração. E o que nós faremos? Vamos lá juntar. Vamos lá juntar. Vamos estender a mão. A Bíblia diz, você que é forte, suporte os fracos. E você que é forte, diga forte, eu sou fraco. Você não é forte pelas suas próprias forças, você é forte porque Deus lhe deu forças. Você pode suportar porque o Senhor te fortalece, não é você que é resistente. Se eu estou em pé, não é porque eu sou forte por minhas próprias obras, ou pelas minhas, próprias forças, não, é porque Deus nos fortalece. A Bíblia diz: se fortaleça aonde? Fortalecei-vos do Senhor, na força do seu poder. Fortalecei-vos do Senhor, é no Senhor que você se fortalece. É no Senhor. Então, nos nossos dias, para passarmos esse período, mesmo com restrições, não murmure. Não murmure. Davi, a maior preocupação de Davi era murmurar, que tanto ele orou dessa forma: Senhor, põe guarda a minha boca. Guarda a minha boca. Quem está dizendo? A minha boca é perigosa. Coloca o querubim. Se eu for falar algo, Senhor, me cutuca. Manda o anjo me cutucar com a espada. Vigia. Pense 2 vezes antes de você falar. Você não pode falar o que você quiser. Ainda que você pense muitas coisas, você não tem o direito de falar. Porque você pensa que você é forte. Não. Você pode machucar alguém, ferir alguém, fazer com alguém cai. Pense antes de insultar, pense antes de deprimir alguém, de pisar em alguém. Cuidado com o que você fala. Estou irado. A Deus me conhece. Falei na minha ira. Fala não. O irado Caim, Deus não apoiou a ira dele. Domina, cabe a ti dominar. O diabo não fez diabo cair, não. Assuma a tua responsabilidade. Em nenhum momento você vai ver Deus expulsando demônio nenhum cair. Por que está caindo? Por que está abençoando? Por que está errado? Fazer bem vai dar certo, fazer errado vai dar errado. Se deu coisa errada na tua vida, é porque você não fez certo. Se tivesse certo, vai dar certo. Então, nesta noite, em uma união,
Eclética, Eclesiastes. Independente de placa ou denominação, eu quero orar. Eu quero orar para aquilo que muitos pensam ser impossível. A igreja venha trabalhar unida, sem placa, num só propósito: ganhar almas para Cristo, ganhar almas para o reino. Chega de competitividade, chega, sabe, de disputas. Se você não tem o que falar, não posta. Não coloque o outro, sabe, em cash que os outros duvidem. Seja pastor denominacional, seja irmão, só dá glória a Deus, profetiza, vai ser bom, Deus vai dar vitória, glória a Deus, Deus vai, sabe, nos fazer passar, nós vamos atravessar o deserto, nós vamos conquistar Canaã, nós vamos nos estabelecer. Então te prepare, porque muitas vozes trazem a existência da vontade de Deus sobre a terra. E se todas as vozes falar a mesma coisa, Paulo vai dizer dessa forma: que todos falem a mesma coisa. Eu não posso falar uma coisa e o outro irmão falar outra. Eu não posso falar que vai acontecer que eu creio e o outro diz: não é bem assim. Não vai acontecer. Uma igreja dividida, o reino dividido. Uma igreja dividida, vai vir as almas, não vai ter obreiros. E quando elas vão vir, isso não é comigo, não é contigo, é no tempo de Deus. Mas os sinais voltarão para a igreja: milagres, maravilhas, renovo e avivamento. Atos 2 dos Apóstolos, ao cumprir o Pentecostes, ao se cumprir o Pentecostes, veio um vento. Nós temos falado do vento nesses dias. Nós temos falado de um vento que está soprando. Veio um vento veemente, veio um vento impetuoso. O que é um vento veemente? Não é o siso da caverna de Elias, mas é um vento forte. É um vento que derrubou barraca, que, sabe, derrubou árvore, sabe, que levantou tempestade de areia, e aqueles que estavam reunidos no cenáculo foram cheios do Espírito, e desceu sobre eles o Espírito Santo, e cada um foi batizado ali com fogo. Abandonou o recinto fechado, saiu para fora, pregou, e mais de 3.000 almas se converteram. As pregações serão incendiadas com fogo. Um grande pregador disse assim, né? Ou você põe fogo na tua pregação, ou põe a tua pregação no fogo. Porque as pregações terão que incendiar, primeiramente, se o pregador tiver incendiado. E o fogo de Deus vai atingir você, que ama fazer o que Deus mandou você fazer. E não será uma voz do deserto, mas será uma voz que vai arrastar a multidão. Então eu quero orar com você nesta noite, e que essa palavra fique acalentada no teu coração. O que Jesus disse: se alguém falar mal de você, ele vai dizer: tem que dizer que vos maldizem. Fale tudo o contrário. Fale bem. É difícil, me ofendeu, me feriu, dá outra face para ele. Fale bem dele. O evangelho é contramão do rudimento desse mundo. Então não murmure, não fale coisa contrária, não faça aquilo que Deus nos mandou fazer, mas aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele fundamentou para nós fazermos. Nós voltaremos aos fundamentos, não no conhecimento só, mas em atitudes e condutas, e a glória de Deus encherá este lugar, não somente, mas estado. Eu profetizo: Rio Grande do Sul se prostrará aos pés de Cristo. Rio Grande do Sul, Gravataí, todas as cidades, municípios se prostrarão aos pés de Cristo. Se renderão ao poder de Deus.
assim como Israel se rendeu nos dias, judeus, sacerdotes, por Pedro pregava, e diziam: que faremos para sermos salvos? Que cada um seja batizado para arrependimento dos seus pecados e se converta a Cristo. As pregações voltarão a ser pregações de reino, pregações de salvação, de libertação, e tudo será para a glória de Deus. Então eu quero convidar você que está na sua casa, onde você se encontra, não se deixe ser movido por emoções, não se deixe ser vencido por alguém que te feriu, te machucou, te magoou, e você está afastado de Cristo, você está afastado de se congregar, de tomar santa ceia, uma folha seca caída no chão, sabe, não tem raízes, não tem endereço, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá, tá lá, tá cá. Você tem que ser só o crente japonês, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, não cá, tá lá, tá lá, você tá. Amém? Seja rude, como andava com o inimigo. O teu Deus será o meu Deus. Aonde tu morrer, eu morrerei. Aliança. Nós vamos trabalhar, e os resultados virão pelo Espírito Santo, que a Bíblia diz que virão o resultado do vosso trabalho. Vosso, pluralidade, não singularidade. Então eu quero orar com você. Eu quero orar nesta noite para que Deus tome o teu coração, a tua vida, o teu ser, e a chuva temporânea, seródia, que é de tempo e é de fora de tempo, sobrevenha sobre cada coração. Pai, neste momento glorioso, eterno Deus, eu quero estar orando.